Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje eu tenho uma notícia especial para compartilhar. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos fazer dessa celebração algo ainda mais especial. Por isso, a SBB convidou pastores e cristãos dedicados para nos trazer reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para 2025. Hoje temos a honra de ouvir o pastor José Humberto. Ele é presidente do diretório da SBB em Goiás, pastor da Igreja Cristã Evangélica Riviera, em Goiânia, e professor de grego no Seminário Convida, de Goiânia. O pastor José Humberto vai nos falar sobre a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10, com o tema Reconciliação, uma iniciativa de Deus. Vamos escutar com atenção o que ele tem a nos ensinar e lembre-se, após a reflexão, vamos dar uma dica prática de como você e sua igreja podem celebrar o Dia da Bíblia este ano. Graça e paz de Cristo, eu sou o pastor José Humberto, professor residente do CTCEB, Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil em Anápolis, e também presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil em Goiás. Eu quero ler 2 textos bíblicos com você. Antes, eu quero lembrar que a Bíblia de Estudo NAA tem sido considerada uma das melhores Bíblias de estudo do mundo. Ela é uma tradução da ESV Study Bible, com mais de 44 mil notas de estudos, centenas de páginas de artigos teológicos, bíblicos, mapas, quadros, tabelas, e muitos recursos que vão ajudar pastores no preparo dos seus sermões, professores de escola, líderes de grupos pequenos. Inclusive, tem uma versão feminina da Bíblia de Estudo, NAA, disponível. Não perca essa oportunidade para adquirir essa Bíblia de Estudo. Em 1 João 4,10 está escrito: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação significa tanto o aplacar da ira divina, uma palavra que foi usada no grego clássico, para quando se levava uma oferta para uma divindade a fim de aplacar a sua ira, quanto também o sentido da reconciliação. Deus nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta, não imputando os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu os socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. 7 perguntas que serão respondidas resumidamente, brevemente, nos ajudarão a entender o tema do amor de Deus e da reconciliação. Primeiro o que significa reconciliar? A palavra grega katalasso significa trazer de volta um estado de harmonia anterior. Alasso é mudar,
É trocar uma coisa por outra, é transformar. E catar aqui significa ao longo de, com respeito a. Deus estava em Cristo reconciliando. A palavra aparece 6 vezes no Novo Testamento, em 5 concorrências, em 1 Coríntios 7, aqui em Romanos e aqui em 2 Coríntios. Deus nos reconciliou. Ele queria trazer de volta a amizade perdida. Segundo, quem está sendo reconciliado? O homem está sendo reconciliado com Deus. A entrada do pecado no mundo trouxe separação entre o homem e Deus, conforme o profeta Isaías registra em vários textos. Citaremos 2. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, que é Jesus, a iniquidade de nós todos. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, quem está sendo reconciliado? O homem está sendo reconciliado com Deus. Terceira pergunta: quem é o autor da reconciliação? O autor da reconciliação é Deus. Sempre que a linguagem da reconciliação é encontrada no Novo Testamento, o autor das providências conciliatórias é sempre Deus. É o próprio Deus quem toma a iniciativa e executa a reconciliação, mediante Jesus Cristo. Aliás, na Bíblia, é sempre Deus quem inicia o diálogo. Depois que o homem pecou e desobedeceu, Gênesis 3, quem foi atrás de quem? Deus foi atrás do homem, perguntando a ele: onde você está? Paulo afirmou em Romanos 3,11, não há quem busque a Deus. Por outro lado, isso não significa que nenhum obstáculo existia da parte de Deus que precisasse ser transposto, vencido, antes que se pudesse efetuar a reconciliação entre Deus e a humanidade. Era preciso solucionar o problema da ira de Deus, revelada dos céus contra toda a impiedade e iniquidade humana, Romanos 1, 18. E em Romanos 5, 9 a 11, Paulo diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, 9 a 11. Por isso, nesse texto de 2 Coríntios que nós lemos, é que o apóstolo Paulo inicia o texto dizendo: tudo provém de Deus. O que ele quer enfatizar aqui é que a maravilhosa graça de Deus, revelada quando ele mesmo tomou iniciativa em Cristo para remover o obstáculo da reconciliação que havia da sua parte, é uma realidade. Ele enfatiza isso. Por isso ele diz: não imputando aos homens as suas transgressões. Imputar é passar para a conta de alguém, é debitar na conta de alguém. E Paulo diz que Deus não estava imputando aos homens as suas transgressões. Quem é o autor da reconciliação? Deus. Quarta pergunta: quem é o mediador da reconciliação? É Cristo. 2 Coríntios 5,18, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A base
sobre a qual a reconciliação foi feita, ou seja, as transgressões foram canceladas, é indicada aqui em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez oferta pelo pecado por nós. 1 João 2,24 diz claramente, carregando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados. O mediador da reconciliação é Cristo. Quinta pergunta: quando aconteceu a reconciliação? Ela já aconteceu, porque o tempo do verbo está no passado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ali estava acontecendo. E teve o seu ponto maior, essa reconciliação, na cruz. E, evidentemente, 3 dias depois, na ressurreição. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. A reconciliação aconteceu na cruz. E com isso surge uma sexta pergunta: o processo da reconciliação está concluído? A resposta é não. O processo reconciliatório ainda está incompleto, no sentido de que ainda há muitas pessoas para se reconciliar com Deus. E também, como João diz na sua primeira carta, não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A igreja é uma tarefa inacabada. Falando nisso, vamos para a sétima e última pergunta. De que maneira, de que forma a igreja participa da reconciliação divina? Observem que por 3 vezes Paulo fala sobre essa tarefa nesse texto que lemos de 2 Coríntios 5. E nos deu o ministério da reconciliação, 5,18, e nos confiou a palavra da reconciliação, 5,19. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. 5:20, versículos 18, 19, 20. Ele lembra que essa é uma tarefa da igreja. Pregar o evangelho é convidar pessoas para se reconciliarem com Deus. A palavra é embaixador aqui, essencialmente ela significa um mais velho. Depois ela foi empregada em conexão com funções de representação nas esferas políticas. Por exemplo, nós sabemos o que é isso. Um embaixador é um representante de uma nação. E depois foi aplicado nas esferas religiosas. Somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo. Deus estava em Cristo, Cristo está na igreja. O Deus que reconciliou o mundo consigo mesmo pela morte do seu filho, agora apela ao mundo através dos seus embaixadores para que se reconcilie com o Senhor. No próprio texto, Paulo tem um tom evangelístico aqui. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Essa é uma palavra muito importante e eu quero concluir fazendo uma dupla aplicação. Primeiro, uma palavra de irmão. Você está em paz com Deus? Já se reconciliou com Deus? Já voltou a ter o relacionamento que foi perdido pelo pecado? Você tem certeza disso? O que te dá a certeza disso? Segunda aplicação é que se você é membro da Igreja de Cristo, você é um embaixador de Cristo. Coloque a sua vida no altar de Deus para convidar as pessoas a voltar a ter
uma amizade com Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Voltar a uma amizade perdida por meio de Cristo. Em nome de Cristo, reconcilie-se com Deus, porque Deus ali na cruz, em Jesus, estava trazendo essa amizade de volta para que pudéssemos ter paz e comunhão com Deus. Seja, meu irmão, minha irmã, um semeador desta palavra que convida pessoas a reconciliar com Deus. Deus seja louvado por tão grande reconciliação. E Deus seja louvado que se dispõe a usar a nossa vida para convidar pessoas a terem plena comunhão e paz com Ele. Que Ele nos abençoe. Amém. Amém! Como a palavra de Deus é maravilhosa! Hoje aprendemos sobre o poder da reconciliação. E essa mensagem não pode ficar só com a gente. Precisamos compartilhar. Porque a palavra de Deus transforma vidas, trazendo reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. Você pode fazer uma semana da Bíblia. Se você está pensando em realizar um curso, seminário ou workshop sobre a Bíblia, aqui vai uma dica imperdível. Organize uma semana da Bíblia com palestras, seminários e um mini curso sobre temas bíblicos. O ideal é que esse evento aconteça na semana que antecede o Dia da Bíblia, com o encerramento no culto do segundo domingo de dezembro. Escolha preletores de excelência e capriche na divulgação. Crie um ambiente acolhedor, ofereça coffee break, material exclusivo para acompanhar as palestras e, é claro, a certificação para todas as pessoas que participarem. Com planejamento antecipado e muita dedicação, essa semana poderá ser um verdadeiro divisor de águas na sua vida e de todos os envolvidos. Gostou do programa de hoje? Então até o próximo programa e obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau!